Graça e paz. Vamos fazer uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos meditando nesta carta, estamos numa caminhada nesta carta, meditando, lendo, e a intenção é ler mesmo a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 16 ao 20. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nesta carta, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para a suficiência de Cristo em tudo e sobre tudo. Quando é que nós estamos, de fato, crendo na suficiência de Cristo? Quando todas as outras imagens secundárias desaparecem da nossa mente e o nosso coração, e fica somente Cristo. Como que eu sei que eu estou crendo na suficiência de Cristo? Quando Ele é tudo para mim. Quando eu estou firmado unicamente nele. Quando todas as outras imagens secundárias desaparecem da nossa mente e do nosso coração. E fica Cristo. Cristo somente. Onde Cristo não é a centralidade e a suficiência total, Satanás não vai contra. Ele até ajuda a dar certo, para que ninguém dependa unicamente da suficiência de Cristo. Por isso, irmãos, tem tanto ataque contra a suficiência de Cristo. Tem e terá. O alvo de Satanás é a suficiência de Cristo. É a pessoa singular, suficiente de Jesus. E Satanás, ele escala o seu time. Ele tem um time. Os seus atacantes contra Cristo. Contra Cristo. E contra a igreja de Cristo. Contra a igreja por causa de Cristo. Porque ele vai contra Cristo. E a igreja é a noiva de Cristo. Cristo se manifesta na igreja. Então,
ele vai contra a igreja. Vamos ouvir novamente o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo começa dizendo ninguém. Quando o assunto é Cristo, sua suficiência salvadora, ninguém participa, ninguém entra, é Cristo somente. Quando o assunto é a suficiência de Cristo, nós não devemos deixar que ninguém nos distraia de Cristo e da sua obra na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Você vê que são 5 itens que os legalistas queriam fazer a igreja de Cristo observar, praticar como parte importante da salvação. Aqui diz comida, começa com comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Você vê que é uma religião de julgamento no meio do povo. Aquela turma lá de Colossenses queria substituir o reino do Filho amado, Filho do seu amor, pela imposição e ditadura da religião, porque é uma ditadura muito grande. Eu sei que isso parece estranho, eu dizer ditadura de religião, mas é. E talvez seja a pior que existe, porque é terrível. Uma religião de julgamento no meio do povo. A nossa espiritualidade não depende dessas coisas. Depende de Cristo. Depende da suficiência de Cristo. Mas há uma religião de julgamento no meio do povo. É o que Paulo está dizendo aí. Há sempre uma tendência de julgar, acusar. E o grupo que observava essas coisas sem nenhum sentido, porque não tinha sentido nenhum, ficava julgando os outros irmãos, aqueles que estavam descansando na suficiência de Cristo, desfrutando da suficiência de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: não se submetam ao julgamento deles, porque vocês já foram julgados em Cristo, e Cristo agora é a realidade de vocês. Cristo é a realidade nossa. A vinda de Cristo, irmãos, cumpre todas as promessas feitas por Deus antes dele. Todos os eventos, símbolos, instituições do Antigo Testamento são sombras de uma realidade que haveria de vir. E esta realidade, Paulo disse que é Cristo, é Ele. Ele fala de sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é a projeção de algo ou de alguém que está aproximando, que está chegando.
A sombra dá uma ideia de algo ou de uma pessoa, daquilo que está chegando, o contorno, a silhueta da pessoa. Mas quando ela chega, passa por mim e fica diante de mim, eu vejo perfeitamente, eu vejo a pessoa. Agora a sombra passou, o corpo chegou. Paulo disse: o corpo é de Cristo. O corpo chegou, a sombra passou, não tem mais sombra. Tudo aquilo lá no Antigo Testamento era projeção de uma sombra de Cristo que estava vindo, que estava chegando. Todas as coisas, essas coisas eram sombras, diz o apóstolo, daquele que haveria de vir. E ele já veio. Agora nós temos a realidade. Então, irmãos, Paulo diz nitidamente: eram sombras das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo. Tem uma versão que coloca a realidade. A realidade é Cristo. E Paulo estava combatendo essas coisas ali em Colossos. Tudo estava apontando para uma realidade. E esta realidade é Cristo. Por isso eu digo aos irmãos, com toda a convicção, a realidade da igreja e na igreja é Cristo. A realidade espiritual da igreja é Cristo e nada mais além dele. Portanto, não deixem que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas secundárias, que não tem nenhum sentido para nós hoje. Já teve sentido, agora não tem. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento. Ele já veio, Ele está diante de nós. Temos a realidade espiritual, e essa realidade é Cristo. Volte lá para Colossenses 2, versículo 18, e lê também o versículo 23. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vejam, os irmãos, que coisa terrível, terrível está colocada aqui. Ninguém, e Paulo volta a dizer a palavra ninguém, porque quando o assunto é Cristo, a suficiência de Cristo, ninguém participa, é só Ele. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. E depois o versículo 23 fala de um culto de si mesmo. Isso é terrível. São pessoas cheias de si mesmas e cultuando a si mesmas. Quem não está crendo na suficiência de Cristo e mais nada, essa pessoa
é uma pessoa cheia de si mesma. E o culto dela é ela mesma. Por isso que Paulo diz, no versículo 20, só o início do versículo, por favor, porque depois, na próxima reunião, eu vou voltar para falar só do versículo 20, mas vamos ouvir aí o início do versículo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Se morrestes com Cristo. Aqui está a frase. Se morrestes, se estáis mortos para um grupo cheio de si mesmo, cultuando a si mesmo, para uma pessoa cheia de si mesma, cheia do ego. Paulo vai dizer: se morrestes com Cristo. A nossa morte com Cristo é essencial para sermos esvaziados de nós mesmos, do nosso ego. Não tem outro jeito. Tem que morrer para você ficar livre de você mesmo, do seu ego, dessa vaidade. Então, irmãos, a nossa morte com Cristo, ela é essencial para sermos esvaziados de nós mesmos, com o nosso ego, para que Cristo viva em nós e se torne o centro do nosso culto. Ele é que tem que ser adorado. É Ele. O que Paulo quer que os colossenses conheçam é a suficiência do sacrifício de Cristo, onde nós fomos colocados por Deus para morrermos com Cristo, em Cristo. É por isso que ele diz: se já morrestes com Cristo. Se morreu, morreu. Se não morreu, aí dá nisso. Morrer para o pecado. Você já morreu para o pecado? Já morreu para o pecado? Ou o pecado domina você? Ainda. Morrer para nós mesmos. Você já morreu para você? Já morreu? E quando alguém fala mal de você? Como você fica? Magoado? Falaram de mim. Falaram de mim. Ele é a minha identidade agora. Ele já me justificou. Quem é que vai colocar alguma condenação sobre mim? Ninguém. Ninguém. Porque Ele já me salvou. Ele já me salvou. Então, você já morreu para você? Morrer para o demônio. Morrer para os demônios. Morrer para o legalismo religioso. Essa religião ditadura, legalista. Morrer para a religião também. Morrer para o misticismo religioso. Morrer para as ordenanças, não as de Deus, as dos homens. Preceitos e doutrinas dos homens. Deus revelou todas as coisas em Cristo. E Cristo é a nossa realidade absoluta agora. Essas coisas vão contra a suficiência de Cristo, mas são atraentes.
e agradam muita gente. Por quê? Porque essas coisas, porque nelas o ego das pessoas é alisado, massageado, então agrada. Os enganadores vêm para tirar a convicção e a certeza da suficiência de Cristo. Preste bem atenção, irmãos. Tome cuidado. Uma pessoa pode fingir humildade. Ela pode fingir, mas ela não vai muito longe, porque não dá para fingir o tempo todo a humildade. Uma pessoa pode fingir qualquer coisa, mas ela não pode fingir ser humilde o tempo todo. Não dá. Aos que tentam passar uma falsa humildade, você olha assim, você vê. Então, aos que tentam passar uma falsa humildade, mas não conseguem por muito tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo disse aí no texto, em relação a essa turma que não quer nada com a suficiência de Cristo. Ele diz aí, pretextando humildade, ou seja, fingindo humildade, são fingidos. O velho homem é fingido, ele tenta ser o que ele não é, tenta passar o que ele não é. Humildade é uma coisa de Cristo, e está ligada ao coração da pessoa. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Jesus dizendo, aprendei de mim. Não é comigo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim é uma coisa incorporada. A ideia é a seguinte: eu em Cristo, Cristo em mim. É assim que se aprende de mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto com Cristo. Não sou mais eu, nada sou. Cristo é tudo em mim. É a humildade que Cristo quer nos passar, quer nos ensinar. Nada ser. Você não é nada, nem eu. Cristo é que é. O que sou em Cristo. E o que é que eu sou em Cristo? Eu sou nova criatura, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, nada ser e nada fazer de nós mesmos para que Cristo seja tudo em nós. Onde tem culto a Deus, onde Deus é cultuado de verdade, em espírito e verdade, não tem culto a homem, não tem culto a personalidade, não tem culto a si mesmo, nem tem culto a anjos. Essas coisas vão contra a suficiência de Cristo, e nós não precisamos dela. Essas coisas vão contra a suficiência de Cristo e nós não precisamos delas. Baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal.
Paulo fala de pessoas que se baseiam em visões. Que visões? Visões de suas mentes, suas próprias visões. Mentes enfatuadas, presunçosas, mentes afetadas, arrogantes. Essas visões extras às revelações de Deus em sua palavra são perigosas. Eu não quero nem saber. Eu tive uma visão. O Senhor me falou assim, assim, assim. Mas o que o Senhor falou? Bate com o que está escrito na palavra? Está lá? Porque toda a revelação de Deus está na sua palavra escrita e diz respeito a Cristo, e nós não podemos ir além do que está escrito. Está escrito? Está. Beleza, ótimo. Não está escrito? Então não quero, porque eu não posso ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Essas pessoas, esses mestres, não tinham nada a ver com Deus. Diz aí o texto, enfatuados. O que significa isto? Cheios de si mesmos, cheios de ego. Uma pessoa cheia de ego é insuportável. Você percebe de longe. A expressão sem motivo algum, Paulo usa a expressão sem motivo algum, significa que o que eles estavam fazendo, pensando, fazendo, era pura vaidade, vacuidade, sem nenhum significado diante de Deus. A visão que nós temos que ter, irmãos, esta sim, é a visão de Cristo crucificado e ressurreto, revelado no nosso interior. É a visão espiritual e subjetiva que acontece pela revelação do Espírito, pela palavra. A visão de Cristo. A visão de que eu estou crucificado com Cristo, que também estou ressuscitado com Cristo, e que Cristo está em mim. Esta é a visão. O Cristo das Escrituras e o Cristo revelado no meu interior é o mesmo. É o mesmo. Nós fomos regenerados e colocados dentro do reino de Deus para andarmos pela fé, vermos, enxergarmos pela fé, pela palavra, uma pessoa de Cristo revelada no nosso interior e se manifestando. Cristo em vós. Cristo em vós é o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Fora disso, tudo mais é conversa. Então, irmãos, não saia da palavra de Deus para ir atrás de pessoas que dizem ter visões, ver anjos, conversar com anjos. Caia fora. Fuja. Cuidado com anjos. Cuidado com a teologia de anjos. Com ensino de anjos. Mas você não acredita em anjos? Acredito. Acredito. Qual é o papel de um anjo
em relação a nós. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí diz que eles são espíritos, e que eles são servidores, que eles são ministradores, em favor de quem? Daqueles que vão herdar a salvação. Quem herda a salvação? Quem herda a salvação é o homem. Então, irmãos, esse é o trabalho dos anjos. Eles que façam o trabalho deles, que Deus deu a eles, e eu aqui fico com o Filho de Deus, porque toda a revelação está no Filho de Deus. Colossenses 2,19. Se não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essas pessoas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. É Cristo que controla o corpo. É Cristo que alimenta o corpo. É Cristo que mantém o corpo. É Cristo que dá o crescimento espiritual. Por isso, Cristo não tem a centralidade e nem é evidenciado na vida dessa gente. Irmãos, que ninguém roube de vocês a suficiência da pessoa de Cristo e da sua obra na vida da sua igreja, na nossa vida. Porque o trabalho do inferno, de Satanás, é esse: é tentar roubar de você a suficiência de Cristo ou tirar você da suficiência de Cristo. Se deixar roubar, é porque você deixou, e a responsabilidade recairá sobre você mesmo. Mas, para aqueles que creem na suficiência de Cristo e vivem na dependência obediente dele, ninguém terá poder sobre esses que creem em Cristo Jesus. Paulo diz: e não retendo a cabeça. Preste atenção, não retendo a cabeça. A cabeça é Cristo. Preste atenção no que Paulo diz: não retendo a cabeça, não retendo Cristo. A igreja existe e funciona por causa de Cristo. Cristo é a realidade única da igreja. Então, irmãos, pare de perder tempo com essas coisas que não têm expressão nenhuma diante de Deus. O que significa retendo a Cristo? O que é reter a Cristo? Preste atenção, porque é importante para você. Você precisa saber se você está retendo a Cristo, se você está retendo a cabeça. O
O que significa reter? A cabeça, a Cristo. É segurar com firmeza. É pegar com firmeza. Segurar com firmeza. Segurar com firmeza e convicção que Ele é a nossa identidade, que Ele é a nossa vida, que Ele é a nossa realidade, que Ele é o nosso alimento, que Ele é a nossa nutrição, que Ele é a nossa água, que Ele é a nossa suficiência, que Ele é o nosso tudo. Você está retendo isto? Está retendo? Ou é só conversa? Então, irmãos, isso aqui é importante. Eu sou enfático e veemente quando eu falo de Cristo, porque meu desejo é pegar e segurar mesmo, e que você também seja assim, porque os tempos do fim são tempos terríveis. É isto que Paulo está querendo dizer com retendo a cabeça. Aquelas pessoas de Colossenses não estavam perdendo pouco, estavam perdendo tudo, porque não estavam retendo a cabeça, Cristo. Paulo fala delas como e não retendo a cabeça. E eu não quero que seja assim com a gente, que alguém diga isso de mim, que eu não estou retendo a Cristo, que eu não estou retendo a cabeça. Eram pessoas não apegadas a Cristo. Você é uma pessoa apegada a Cristo? Não eram pessoas agarradas a Cristo, conectadas com Ele. A cabeça também fala de direção, liderança, direção. E Jesus é a nossa direção. A nossa liderança. A direção vem da cabeça. Só assim vamos ter o crescimento que Paulo disse no texto, crescimento que procede de Deus. O crescimento que vem de Deus. O crescimento de Deus em nós. O crescimento de Cristo em nós. Agora, não existe crescimento que procede de Deus sem a morte com Cristo. O verdadeiro crescimento espiritual tem 3 dimensões. É crescimento em nós, através de nós e no meio de nós. Mas não teremos esse crescimento enquanto não crermos a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Quando eu digo crer, é crer mesmo. É crer mesmo, irmãos, porque quando aparece a primeira dificuldade mesmo de verdade, você procura a morte com Cristo, não acha? Cadê a morte com Cristo? Cadê o irmão? Está se lamentando, está querendo se apostatar, fugiu, sumiu, cadê o irmão? Quando chega a primeira tentação para valer, aí é que a gente vai ver se tem morte mesmo, a morte com Cristo. Quando a gente fala de crescimento, a gente pensa em vida, porque vida cresce. Quem tem capacidade de crescer é vida. Se não tem vida, não cresce. A vida cresce. E esta vida que cresce está em mim. Até porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, cada vez mais. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Outro termo interessante dito aí pelo apóstolo
é suprido. Ele usa a palavra suprido. Esta palavra fala de comida, fala de alimento. E o nosso alimento é Cristo. Cristo é a nutrição da igreja. Se a igreja não for uma igreja que se alimenta de Cristo, que está nutrida de Cristo, aí não é a igreja dele. Pode estar se alimentando de religião, de tantas outras coisas, menos de Cristo. Por isso eu pergunto para você: você tem se alimentado de Cristo? Irmãos, alimentem-se de Cristo, sentado à mesa do Senhor, comunhão com Ele. Alimentem-se de Cristo, todo dia, todo dia.